Oi, olá, bom dia, boa noite e boa tarde. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero convidar todos para juntos ouvir a palavra de Deus. Hoje é sábado, finalzinho de semana, dia 22 de fevereiro de 2025. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, 16, 13 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesárea de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias e outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós que dizeis quem eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jona, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Graças a Deus. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Reflexão da palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste sábado de São Mateus é parecido com o Evangelho que vimos ontem, de São Marcos. Muda só algumas configurações, algumas palavras, mas o Evangelho, mas a palavra é a mesma. O Evangelho é o mesmo. Caríssimo irmão e irmã, Jesus estava na região de Cesárea de Filipe com os seus discípulos. E ali ele perguntou aos discípulos quem era ele, quem ele era. Os discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, e outros falam que é alguns profetas. Este evangelho nós vimos ontem, mas só tem uma configuração de mudança, que é quando Jesus pergunta a Pedro. Quando Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quem dizem que eu sou?
No Evangelho de ontem, São Pedro disse: Tu és o Filho dos Deus vivo. Mas Jesus proibiu, questionou Pedro, para que não falasse nada. Este é um ponto que dá a diferença do Evangelho de ontem para o Evangelho de hoje. Já no Evangelho de hoje, Pedro fala: Tu és o Filho de Deus vivo, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus responde. Dessa vez Jesus não mandou Pedro parar. Jesus respondeu muito lindo, que palavra linda. Ele respondeu: Bendito sejas tu, porque não é um ser humano que está falando, e sim é o Espírito Santo de Deus. Tu estás certo, eu sou o reino, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só essa a diferença, meus irmãos, do Evangelho de ontem e de hoje, mas as palavras são a mesma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, e Jesus fala, e Jesus tornou Pedro, sentiu a fé de São Pedro e disse a ele que de hora em diante tu não vai ser mais, tu vai ser pescador de gente, que vou te construir a minha igreja em ti. Tu não serás Pedro, e sim Celsa, pedra. Então, Jesus, ele disse a São Pedro que ele sim ia ser a porta, a estrutura, a pedra angular do céu, por causa da tua fé, por causa do Deus que usou São Pedro para falar: Tu és o Filho de Deus vivo, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus já tinha um plano para São Pedro, e esse plano ele colocou em prática neste momento. A partir de quando São Pedro falou, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem tu acha que eu sou? Que São Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus vivo, o Cordeiro de Deus, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Que palavra bonita! Jesus fez de São Pedro a pedra angular, o chaveiro do céu. Palavra muito linda ainda que Jesus disse: O que tu ligares na terra será ligado no céu, e o que tu der ligado na terra será desligado no céu. Que poder, meus irmãos, São Pedro recebeu. Que compromisso, que responsabilidade São Pedro recebeu. E São Pedro não disse nada, só guardou no coração e acolheu esta palavra linda do seu Mestre Jesus. Então, meus irmãos, que a palavra do Santo Evangelho faça-nos compreender e ser como São Pedro, para que Jesus possa confiar a nós esta grande missão de ser a pedra angular para construir o reino dos céus. Que a palavra do Santo Evangelho nos proteja, nos guarde e nos abençoe. E que todos tenham um ótimo sábado e um domingo feliz, um começo de semana na paz de Jesus. Peço a Deus Todo-Poderoso que abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Tenha toda uma ótima santa tarde na paz do Senhor Jesus. Amém.